Bom pessoal, então hoje eu vou ensinar um jogo para vocês de baralho infantil italiano chamado Camicia. Nesse jogo, o As, o 2 e o 3 são cartas de ataque. As demais cartas são cartas comuns, o valor delas não importa. Aqui as cartas comuns só estou usando 4, 5 e as figuras. Se você quiser você pode usar o 6 e o 7 também, usar 40 cartas. Mas eu estou preferindo 32 para deixar todos com menos cartas, um jogo mais curto. Bem, então eu estou usando aqui 32 cartas. Vamos simular uma partida entre 4 jogadores, cada um com 8 cartas. Eu poderia dar mais 2 cada um, 4 jogadores cada um com 10 cartas se eu usasse 40 cartas. E com 40 também dá para jogar de 5, cada um com 8 cartas. Dá para jogar esse jogo de 3 também, teria que usar um número divisível por 3 de cartas. E dá para jogar só de 2 também. Então o jogo é assim, ele começa no sentido anti-horário. O primeiro jogador põe uma carta aqui, a primeira carta de cima do monte dele. E essa carta não é nem As, nem 2, nem 3. Então é uma carta comum, não acontece nada, simplesmente é a vez do próximo jogador. Jogou outra carta comum, não acontece nada, agora é a vez desse. Outra carta comum, não acontece nada, agora é a vez desse. Outra carta comum e não acontece nada. Agora é a vez desse. Ele jogou um 2, uma carta de ataque. O que isso quer dizer? Que esse jogador está atacando esse e esse tem que continuar jogando. E ele vai escapar do ataque desse se ele jogar uma carta de ataque. No caso é um 2 que esse daqui jogou, então esse pode jogar até 2 cartas. Se nenhuma for de ataque, o ataque desse vai ser bem sucedido. Por exemplo, ele joga a primeira, não é uma carta de ataque, então ele pode jogar a segunda. A segunda também não é carta de ataque, então o ataque desse daqui funcionou, ele fica com todas essas cartas para ele. Bem, vamos voltar esse lance. Esse daqui então jogou um 2. Então ele está atacando ele. Ele joga a primeira carta, não é de ataque. Então ele pode jogar uma segunda. A segunda é de ataque. Então ele escapou do ataque desse e passa a atacar esse. Mas vamos supor que a primeira carta dele já fosse uma carta de ataque. Ele não precisaria jogar a segunda. Porque quando você joga uma carta de ataque, você não precisa continuar jogando. Você já escapa do ataque do anterior e você está atacando ele agora. E no caso do As, esse daqui só tem uma chance para escapar do ataque dele. Se essa carta for de ataque, ele escapa. Senão, o ataque desse é bem sucedido. Não é uma carta de ataque. Então o ataque desse foi bem sucedido. E esse daqui é o que joga. Agora é a vez desse jogador, ele está sendo atacado por um 3. A primeira carta dele não é de ataque, ele pode jogar uma segunda, também não é de ataque, ele pode jogar uma terceira, é a última chance. É de ataque. Agora ele escapa do ataque desse e está me atacando. Eu tenho 3 chances. Ó, na primeira chance eu já escapei. Eu estou atacando esse com um 2. Ele tem uma primeira carta dele que não é de ataque. E a segunda carta dele não é de ataque. Repare que ele ficou sem carta. Então ele perdeu o jogo, ele está fora. Aí eu fui bem sucedido com o ataque meu. E agora é a vez desse. Esse daqui tem 2 chances. Agora eu tenho 3 chances. E o ataque dele foi bem sucedido. Quase que ele fica fora. Agora é minha vez. Joguei uma carta comum, agora é vez desse. Jogou uma carta de ataque. Ó, a última carta desse não é de ataque, então esse tá fora do jogo. E sobramos só nós 2. Ó, esse jogo pode ser muito demorado, gente. Ó, esse daqui jogou uma carta comum, agora é minha vez. Outra carta comum. Esse é uma carta comum. Agora é minha vez, minha última carta. Uma carta comum. Eu fiquei sem carta, sem ser através de uma carta de ataque dele. Aí ele ganhou o jogo. O único jogador que sobrou com carta, esse monte não precisa ir para ele. E esse é o fim de jogo.
Se gostou do jogo, então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, assista mais vídeos e bora lá para ver mais vídeos do nosso canal. Obrigado e até logo.